Olá, muito boa tarde pra você. Tá chegando o Globo Esporte amanhã, hein? Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo. Vamos falar desse jogo já já. Falar do Vasco também, que tá desesperado na zona de rebaixamento, vai pegar o líder internacional. Mas eu começo falando de Fluminense, que só joga na segunda-feira e, ó, cabeça na Libertadores. Já tem torcedor tricolor anotando os desejos para a próxima temporada. O principal deles, o reencontro com a Libertadores. Ô, palavrinha inspiradora. Papel e caneta para expressar o sentimento pelo Fluminense. O Wagner escreveu uma canção em 2013, ano que o time disputou pela última vez a Libertadores. Dale, Fluminense, clube com mais história, sei que não há. Canto por suas cores, corro pelo seu verde pra te engrenar. Torcida que se levante. Eu não sou um compositor, né? Na verdade, é a coisa que vem e sai naturalmente. A música é uma das formas de estar transformando a paixão pelo clube em algo material, né? Em concreto, vamos dizer assim, que representa bem esse sentimento. Começou nas horas livres com um caderninho. Depois, a música caiu no gosto dos amigos e chegou à arquibancada. Eu dei uma de compositor que foi escrever alguma coisa, né, com relação a isso, a partir de uma frase que veio por conta da Libertadores. Ela foi pegar efetivamente mesmo, acho que no último jogo da primeira fase, Fluminense Caracas, que a gente precisava ganhar o jogo para classificar, que a gente ganhou de 1-0. Naquele ano, o time parou nas quartas de final, eliminado pelo Olímpia do Paraguai. Mas isso não tirou a satisfação do Wagner. O prazer maior é de conseguir colocar o teu sentimento na arquibancada, né? Saudade de viver isso, né? Os tricolores estão bem perto de matar essa saudade. O Fluminense enfrenta o Ceará na segunda-feira, fora de casa. E uma vitória garante o time matematicamente na Libertadores. E por falar em Libertadores, que vem a nova música, versão 2021. O retorno do Fluminense, essa música pode ser que volte a ser uma maneira de transmitir, né? Espero que dentro do estádio, que a gente consiga voltar para o estádio ao longo da Libertadores, mas se não, de onde a gente esteja vendo o jogo, conseguir passar essa vontade de estar lá, representar bem o Fluminense. É uma competição que quando tu tá nela, tu acredita que vai ganhar sempre. Tu entra na Libertadores já pensando no dia do título. Utah Jazz e Los Angeles Lakers têm as melhores campanhas da NBA, com 21 vitórias cada. A sexta vitória seguida do Utah veio contra o Milwaukee Bucks. O francês Rudy Gobert brilhou mais uma vez. Foi dele o lance mais incrível da partida. Voou bonito para enterrar diante de Giannis Antetokounmpo, melhor jogador das últimas 2 temporadas. E ó, ainda rolou aquela encarada no MVP. 129-115 para o Utah Jazz, líder da Conferência Oeste e melhor time dessa temporada. Quem tá logo atrás é o atual campeão Los Angeles Lakers, 7 vitórias seguidas. A última contra o Memphis Grizzlies, que começou o jogo abrindo 11-0. Mas aí bastou LeBron James e Anthony Davis entrarem no jogo pro Lakers reagir. E o LeBron, quando vem brabo, aí ninguém segura. Teve bola de 3 com marcação dupla. Teve essa cravada linda também. 115-105 para os Lakers. E depois do intervalo, as notícias do Flamengo e também um presente do Globo Esporte ao Everton Ribeiro. Ele mereceu.
Precisando sair da zona de rebaixamento, o Vasco vai receber o líder Internacional amanhã em São Januário. Para ocupar uma vaga no box de largada, tem que ser cavalo de raça. E para ser o jockey de qualquer puro sangue do seu Eloy, só assim, carregando a cruz de Malta. Tem que botar a camisa do Vasco para montar, senão não monta. Porque a corrida de cavalo no Jockey Club passa no mundo inteiro. Então a blusa do Vasco é estampada. E meus cavalos, graças a Deus, são vencedores. Tratamento especial, retoque nas patas. Esse aí é o Idealistic. Na semana passada ele venceu uma prova dando uma arrancada na reta final. Meio corpo, cabeça Idealistic vai dominar, dominou. Cruza a faixa final Idealistic. Inspiração pro Vasco, que só tem mais 3 jogos nesse Brasileirão. Ontem, antes do treino, reunião de 40 minutos entre o presidente Jorge Salgado, a comissão técnica e os jogadores. Ficou definido que o time não vai ter nenhum dia de folga até o fim do campeonato. Força-tarefa para evitar o 4º rebaixamento da história. E ele querendo, ele se salva de qualquer coisa, de qualquer situação. A camisa é de um respeito imensurável. Amanhã, contra o Internacional em São Januário, Léo Matos volta de suspensão. Henrique é dúvida por causa daquela pancada no tornozelo direito, na derrota para o Fortaleza. E no lugar do Marcelo Alves, que levou o 3º amarelo, Luxemburgo deve escalar Ricardo Graça. Vamos imaginar aquilo que nós vamos fazer contra o Inter, analisando o Inter. E acreditarmos que nós podemos ganhar do Inter. Se nós não acreditarmos nisso, nós não temos nem que entrar em campo. O gaúcho Goulart é um dos jockeys que trabalham com o seu Eloy. Ele veste o uniforme do Vasco em todas as competições, sem problema nenhum. Mas nesse fim de semana, não. Domingo eu vou vestir essa camisa aqui, ó. Essa aqui, eu vou estar torcendo pelo Inter, pelo meu time, que a gente tá precisando, né? Precisando ganhar aí para somar os pontos aí para nós ir para frente. O Internacional é o líder, mas tem só um ponto de vantagem em relação ao Flamengo. Para amanhã, conta com o vice-artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo. Depois de um mês afastado por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, ele deve ser opção no banco. Moisés está de volta ao time titular, mas um dos principais jogadores do Inter, o volante Patrick, vai cumprir suspensão. A gente tem que respeitar o momento do adversário, o momento do campeonato, o nosso momento. Fizemos 1 ponto de 6 dos 6 últimos, então a gente tem que conversar, acertar o que tem que ser acertado, trabalhar em cima da equipe do Vasco e pensar somente no Vasco. O Vasco do seu Eloy tentando sair da zona de rebaixamento, o Inter do Goulart tentando se manter na liderança do Brasileirão. Adversários em situações bem diferentes, mas que têm um interesse em comum quando se trata de um outro jogo dessa rodada. Flamengo contra Corinthians, no mesmo horário. Torcer contra o Flamengo aí por causa que pro Inter tomar um fôlegozinho na frente, né? Se porventura o Vasco ganhar no Internacional e se porventura o Corinthians ganhar do Flamengo, a felicidade é completa. Daqui a pouco a gente vai falar desse Flamengo e Corinthians aí. Tem também entrega de caricatura do nosso cartunista craque Mário Alberto pro Everton Ribeiro no nosso quadro Obra Prima. Agora eu vou falar do infelizmente já rebaixado Botafogo, que vai pegar o Goiás com um trio de ataque formado pela garotada. Pedro Raul bateu! Torcedor do Botafogo, você vibrou com a bola na rede só 51 vezes na temporada. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a média de gols do clube foi de quase 90 por ano. O número escasso de gols não foi por falta de atacantes, foram 17 no elenco ao longo da temporada. Os artilheiros até aqui são Pedro Raul, negociado para o Japão, com 12 gols, e Matheus Babi, com 9. O Botafogo não tinha jogadores de lado, de beirada. Então isso atrapalha muito a velocidade da equipe, né? A intensidade do jogo. E a bola demora a chegar muito, né, nos dois atacantes, né? O Botafogo está entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro, com apenas 30 gols marcados. E se a gente analisar toda a temporada, entre as equipes da Série A, o Botafogo é o segundo time que menos fez gols, à frente do Vasco, por apenas um golzinho. Hoje, contra o Goiás, o ataque deve ter Matheus Nascimento, Cezinha e Rafael Navarro, que fez 2 gols nos últimos 3 jogos. É um garoto aí que o Botafogo achou nesse final de campeonato, que pode dar muito futuro.
No meio-campo, Romildo e Zé Wellison machucados estão fora. O jovem Kaique deve ganhar uma vaga. Calu também é desfalque. O marfinense negocia a rescisão de contrato com o Botafogo. O clube informou que ele não viajou por causa de dores musculares. Por outro lado, Bruno Nazário está liberado pelo departamento médico. De olho na próxima temporada, o Botafogo abre espaço para os meninos da base nessa reta final de Brasileiro. E a tendência é a continuidade deles, até para que possam ganhar ainda mais minutagem. O argentino Hernán Crespo, campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa e Justicia, é o novo técnico do São Paulo. Ele chega para o lugar do Fernando Diniz, que foi demitido há 11 dias. Ainda não tem previsão de quando o Crespo vai comandar o time, não. Amanhã, contra o Grêmio, inclusive, o interino Marcos Visoli é quem vai estar ali à beira do campo. E estreou na quinta-feira. Está disponível no Globoplay a série Doutor Castor, contando a história de Castor de Andrade, o bicheiro, que usou futebol e carnaval para expandir os negócios fora da lei. Escrever o Castor de Andrade é como se a gente fosse escrever o Poderoso Chefão, cara. Era o patrono daquela região toda, né? Mocidade, Bangu Atlético Clube. Na vida precisa luta, e sem luta não chegamos lá. Um gangster sem escrúpulos. Esse investimento no samba e no futebol conquistou uma imagem aceita pela sociedade em geral. E o cap de Tuticap. Quer dizer, o chefe de toda a máfia. Os bicheiros não podem ser julgados nem com privilégio, nem com rigor, nem com perseguição. Devem sim ser julgados com humanidade. Imperdível. Hoje tem brasileiro, hein? Disputando cinturão inédito para o país no UFC, exclusivo no canal Combate. Para assinar é moleza. Vai lá no combate.globo. Não teve aperto de mão e quase saiu faísca. A encarada entre o campeão do peso meio-médio do UFC, Kamaru Usman, e o desafiante ao cinturão, o brasileiro Gilbert Durinho, foi tensa. Nem parecia que os dois são conhecidos de longa data. Durinho e Usman treinaram juntos por quase 9 anos na mesma equipe na Flórida. O nigeriano chegou até a acompanhar o brasileiro no UFC Brasília em 2016. Mas no ano passado, quando Durinho conseguiu a chance de disputar o cinturão da categoria, Usman, que já era o campeão, deixou a equipe. E a amizade entre eles ficou para segundo plano. Conheço muito bem o Kamaru, conheço tudo que ele está trazendo ali. Me preparei com todo mundo que treinava com ele, então não teria melhor adversário para me tornar campeão do que contra o Kamaru. Mas se Gilbert Durinho conhece muito bem o jogo do campeão, Kamaru Usman pode dizer o mesmo do brasileiro. Hoje à noite, na luta principal do UFC 258 aqui em Las Vegas, o que vai estar em jogo não é só o cinturão, mas também o futuro da relação entre eles. Agora, dá para ser amigo depois da luta? Tá, amigo, não vamos celebrar junto, né? Um vai ficar muito feliz, um vai ficar muito triste. Mas o respeito acima de tudo ali, respeito eu sempre vou ter por ele. Amanhã tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, 4 da tarde. Esse jogo é importantíssimo, né? Na briga pelo título brasileiro, o Flamengo pode terminar a rodada na liderança do campeonato. Mas antes de entrar em campo por esse jogão, o Everton Ribeiro ganhou um presente. De Globo Esporte para ER7. Rapaziada do Globo Esporte, obrigado pelo presente. Entregamos para o Everton Ribeiro do Flamengo uma obra-prima. A caricatura aqui ficou show, hein? 2 de setembro de 2020. Flamengo e Bahia jogaram pelo Campeonato Brasileiro em Salvador. Lateral no campo de ataque, Isla cobra para Everton Ribeiro. Foi muito rápido, né? Quando fui receber o lateral, eu já tinha visto que tinha um me marcando. Na hora eu pensei em dominar, já tentando dar um balão, né? E passar dele. Mas não foi qualquer balão. Foi um balão de joelho. Quando eu vi que consegui, ficou muito bom para me chutar, né? E eu gosto de chutar essa bola quando ela tá caindo assim. Me sinto bem e arrisquei. E acabei acertando um belo chute. Acabou encobrindo o goleiro do Bahia e acabou sendo uma pintura, né? Uma pintura, um golaço. Uma obra-prima na vitória do Flamengo por 5-3. Que o cartunista Mário Alberto, do GE. Globo, eternizou neste quadro.
uma emoção, né? Poder relembrar o gol com um quadro tão bonito, um quadro grande, caricatura que me fez relembrar dessa grande vitória, desse grande gol. Então, só tenho a agradecer a todos aí por esse grande presente. Apesar de ter golaços na carreira, o Everton Ribeiro não costuma se destacar na lista de artilheiros. Ainda mais no elenco com Gabriel, Pedro e Bruno Henrique, que juntos têm 68 gols marcados. Mas ele está prestes a quebrar um recorde. Se fizer um gol nos próximos 3 jogos, ele terá a melhor campanha como goleador numa temporada vestindo a camisa do Flamengo. Everton Ribeiro já igualou a marca dele pelo Flamengo, que foi em 2018. Tem 10 gols marcados na atual temporada. A melhora de Everton Ribeiro aconteceu junto com a evolução do time na tabela. A 3 rodadas do fim, o Flamengo só depende de si na briga pelo título. A equipe está a apenas 1 ponto do líder internacional, mas tem um confronto direto com o time gaúcho na penúltima rodada. A gente sabe que temos nas nossas mãos, né, a chance de conquistar esse campeonato, mas a gente pensa só contra o Corinthians, né, que é o jogo mais importante agora. Contra o Corinthians, amanhã, no Maracanã, o zagueiro Rodrigo Caio deve retornar ao time titular, depois de ficar mais de 20 dias fora por causa de uma lesão na coxa. Com isso, o time de Rogério Ceni deve ter Hugo no gol, Isla, Rodrigo Caio, William Arão e Felipe Luiz. Diego, que volta depois de cumprir suspensão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Jogos pela frente, mas a gente passa tudo agora por esse jogo dentro de casa, então é focar 100%, saber que vai ser um jogo muito difícil e tentar fazer um grande jogo para a gente sair vitorioso e depois ver o que a gente vai precisar para buscar essa taça. E se o título vier, vai ter que dividir espaço com a obra-prima do Globo Esporte no Museu Particular do Everton Ribeiro. Foi o meu quadro lá de troféus, vai ficar tudo junto lá. Muito obrigado aí pelo carinho. Se Deus quiser, vai estar junto com mais um título no final do campeonato. Presentão, né? Olha só, o Flamengo não perde para o Corinthians no Brasileirão há 8 partidas. As 2 últimas, inclusive, foram goleadas do Flamengo. Só que retrospecto não ganha jogo, né? O Timão tá brigando por vaga na Libertadores, o Flamengo quer ganhar o campeonato. Clássico aí para mexer com o coração da gente. Igual essas letrinhas que estão subindo rápido, Abel. Tchau, gente!